Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre os aspectos fisioterapêuticos no paciente com lesão da medula espinhal e as alterações respiratórias. O nosso grupo da fisioterapia, ele é formado por mim, Juliana, pela Caíse Torres, pela Marcela Barsante, pela Pamela Pérez e pela Johanna Rodrigues. Bom, a gente sabe que a lesão medular, ela provoca uma complexa disfunção, tanto clínica quanto funcional do tecido, que é frequentemente causada por mecanismos traumáticos, como fraturas de luxação dos corpos vertebrais. E como consequência, dessa fratura de luxação dos corpos vertebrais, podem surgir consequências na função neuromotora, como, por exemplo, o déficit muscular respiratório. Os problemas no sistema respiratório, eles são uma das principais causas de internações e reinternações, das pessoas com lesão medular, e também é o fator principal de morte desses pacientes. E por que isso acontece? Por causa das alterações, que decorrência das alterações mecânicas respiratórias vai levar a um aumento do tônus brônquico, que vai ser associado à fraqueza ou à paralisia da musculatura respiratória, que vai levar a um distúrbio restritivo não pariquematoso. E com isso ele vai causar prejuízo para a função pulmonar. Por isso que os problemas no sistema respiratório, eles são uma das principais causas de morte de pessoas com lesão medular, internações e reinternações. Anatomia respiratória. Para ocorrer inspiração, é necessário que ocorra o aumento do volume da caixa torácica e, para isso, ocorre o movimento de alavanca, que consiste no aumento da dimensão antero-posterior do tórax, no qual ocorre o movimento superior e anterior das costelas e do externo. Assim como realiza o movimento de alça de balde, que consiste no aumento da dimensão lateral com a elevação das partes laterais das costelas. Mecânica respiratória. O ar flui para dentro dos pulmões devido ao gradiente de pressão que é criado pelos músculos da caixa torácica e pelo diafragma, no qual, ao contraírem, eles fazem com que os pulmões expandam-se, pois estão aderidos à parede torácica pelo líquido pleural, que atua também permitindo o deslizamento das pleuras parietal e visceral. E quando a caixa torácica se movimenta durante a respiração, os pulmões se movimentam junto. Nesse sentido, para ocorrer inspiração, é necessário que o volume da caixa torácica aumente, resultante da contração dos músculos intercostais externos, intercostais internos, parte intercondral e diafragma. Dessa maneira, ocorre o movimento de alavanca, que consiste no aumento da dimensão antero-posterior, bem como o movimento de alça de balde, que consiste no aumento da dimensão lateral. Assim, esses movimentos ampliam em todas as direções a caixa torácica. Com isso, ao aumentar o volume, irá reduzir a pressão, permitindo a entrada do ar para os pulmões, devido à pressão pulmonar estar mais baixa do que a pressão atmosférica, uma vez que a difusão dos gases acontece a favor do gradiente de concentração. Na expiração, os músculos inspiratórios relaxam e então o diafragma sobe e a caixa torácica desce, ou seja, consiste no processo passivo, de modo que os volumes pulmonares e torácicos diminuem e a pressão alveolar aumenta e se torna maior do que a pressão atmosférica, e dessa forma o ar se move para fora dos pulmões. Por fim, no final da expiração, o movimento do ar cessa quando a pressão alveolar novamente se iguala à pressão atmosférica e o volume pulmonar atinge o seu valor mínimo dentro do ciclo respiratório. Agora a gente vai falar um pouco sobre os músculos da inspiração e da expiração. Nos músculos da inspiração, nós temos os músculos principais, que são compostos pelos intercostais externos, intercostais internos, somente a parte intercondral, e o diafragma. E os acessórios, o esternocleidomastóide e os escalenos anterior, médio e posterior. Vou falar primeiro sobre os músculos principais. Bom, a gente sabe que durante a expiração em condições de repouso, nós utilizamos dois músculos, o diafragma e os intercostais externos.
O diafragma, ele é um músculo em forma de cúpula que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, sendo que os pulmões eles ficam apoiados sobre o diafragma. E toda vez que esse músculo ele se contrai, ele se movimenta para baixo, empurrando as vísceras, que vai favorecer a expansão dos pulmões no sentido caudal. O diafragma ele é inervado pelo nervo frênico, C3, de C3 a C5, e ele é responsável por cerca de 70% do trabalho inspiratório. Os intercostais externos, eles ficam posicionados entre as costelas nas porções mais externas da caixa torácica e são responsáveis por aumentar os espaços costais durante a inspiração. Ou seja, esse músculo ele vai aumentar o diâmetro lateral e anteroposterior da caixa torácica, o que vai permitir uma expansão um pouco maior dos pulmões. E os músculos intercostais internos, a parte condral, ele age como auxiliador na inspiração. Sobre os músculos acessórios, eles são músculos auxiliares também da respiração, só que eles só são utilizados nas inspirações forçadas ou quando a pessoa está em sofrimento respiratório. E os músculos respiratórios, né, os músculos acessórios principais são os esternocleidomastoides e os escalenos, também o peitoral menor e o serrátil anterior. Esses músculos eles ficam inseridos no externo, né, no caso do esternocleidomastoide, ou nas costelas superiores, no caso dos escalenos, e do peitoral menor e do serrátil anterior. E durante o esforço respiratório, eles elevam a caixa torácica, gerando um aumento significativo do volume apical dos pulmões. Os músculos da expiração. A expiração em condições de repouso, ela é passiva, porque ela não utiliza músculos para a realização, né, desse movimento. Como os pulmões eles já são elásticos, a própria elasticidade dele, ela se encarrega de retornar no volume original, depois da inspiração, sem a necessidade de ter um trabalho muscular. Sendo que ele só vai precisar de um trabalho muscular durante a expiração forçada, que aí é necessário, né, esse trabalho muscular. Que aí nesse caso, os músculos que vão trabalhar são os intercostais internos e os dos músculos abdominais. Os intercostais internos, eles ficam posicionados entre as costelas nas porções mais internas da caixa torácica. Eles são responsáveis por diminuir os espaços intercostais durante a expiração. Ou seja, ele vai diminuir o diâmetro lateral e anteroposterior da caixa torácica, o que vai aumentar a pressão entre os pulmões para poder expelir o ar de forma forçada. E os músculos abdominais, a gente sabe que o abdômen ele é similar a uma caixa hidráulica, né? Porque ele apresenta vísceras e líquido no seu interior. E durante a expiração forçada, os músculos abdominais eles vão comprimir as vísceras que vão se movimentar para cima. Isso vai fazer com que o diafragma se eleve e gere uma compressão sobre as bases dos pulmões. Ou seja, ele vai aumentar as pressões no interior do pulmão, que vai favorecer a expulsão do ar de forma forçada. E os músculos abdominais que agem em todo esse processo é o reto abdominal e os oblíquos, externo e interno, e o transverso abdominal. Aqui nós vamos falar sobre a regulação da ventilação, onde no sistema respiratório, a contração do diafragma e de outros músculos é iniciada por uma rede de neurônios no tronco encefálico, que vão disparar potenciais de ação espontaneamente. Esses neurônios são influenciados continuamente por estímulos sensoriais, principalmente a partir dos quimiorreceptores que detectam gás carbono, oxigênio e hidrogênio. E em relação ao controle da ventilação, que é o que está mostrando nessa figura, nós vamos ter os neurônios respiratórios do bulbo controlando os músculos inspiratórios e expiratórios, os neurônios da ponte que vão integrar informações sensoriais e interagir com os neurônios bulbares para influenciar a ventilação. O padrão rítmico da respiração vai surgir de uma rede do tronco encefálico, com neurônios que vão estar despolarizando automaticamente,
E por fim, a ventilação vai estar sujeita a modulações continuamente por vários reflexos associados a quimiorreceptores, mecanorreceptores e por centros encefálicos superiores. Nessa slide, nós vamos ter os neurônios do bulbo controlando a respiração. No bulbo, nós temos uma área chamada de núcleo do trato solitário, que vai conter o grupo respiratório dorsal de neurônios que controlam principalmente os músculos da inspiração. Os sinais provenientes do grupo respiratório dorsal vão passar via nervos frênicos para o diafragma e via nervos intercostais para os músculos intercostais. Além disso, o núcleo do trato solitário vai receber informações sensoriais dos quimiorreceptores e dos mecanorreceptores periféricos através dos nervos vago e glossofaríngeo, que são, respectivamente, os nervos cranianos 10 e 9. Os neurônios respiratórios da ponte também vão receber informações sensoriais do grupo respiratório dorsal e, por sua vez, vão influenciar o início e o término da respiração, desculpem. E os grupos respiratórios pontinos, eles vão possuir outros neurônios pontinos que vão enviar sinais tônicos para as redes bulbares para ajudar a coordenar um ritmo respiratório uniforme. Já o grupo respiratório ventral, que tem o complexo pré-Böttinger, vai conter neurônios que disparam espontaneamente e são considerados como um marca-passo básico para o ritmo respiratório. Além disso, o grupo respiratório ventral vai atuar principalmente na expiração forçada e as fibras nervosas originadas do grupo respiratório ventral vai inervar músculos da laringe, da faringe e da língua para manter as vias aéreas superiores abertas durante a respiração. Aqui podemos observar uma tabela acerca da escala de deficiência, no qual em A consiste completo, ou seja, sem função sensorial ou motora nos segmentos sacrais S4 e S5. Em B, é sensorial incompleto, no qual é sensorial, mas nenhuma função motora é preservada abaixo do nível neurológico, incluindo os segmentos sacrais S4 e S5, nenhuma função motora é preservada mais de 3 níveis abaixo do nível do motor em ambos os lados do corpo. Em C, é motor incompleto, onde a função motora é preservada na maioria dos segmentos sacrais caudais para a contração anal voluntária, ou o paciente atende aos critérios de estado sensorial incompleto, função sensorial preservada na maioria dos segmentos sacrais caudais S4 e S5, e tem alguma a mais de função motora, mais do que 3 níveis abaixo do nível do motor ipsilateral em cada lado do corpo. Menos da metade das principais funções musculares, abaixo do único NLI, tem um grau muscular maior ou igual a 3. Em D, é motor incompleto e consiste em pelo menos metade das funções principais do músculo abaixo do único NL1, tendo um grau muscular maior ou igual a 3. E, por fim, em E, é normal. Essa tabela mostra as complicações que ocorrem de acordo com o nível da lesão medular. Se a lesão ocorrer entre C1 e C3, geralmente o paciente depende do ventilador mecânico em tempo integral, decorrente da fraqueza do diafragma. C3 e C4, a função do diafragma será prejudicada, reduzindo o volume corrente e a capacidade vital. Períodos de ventilação não assistida pelo ventilador são possíveis e podem ser suportados apenas com ventilação noturna. Se a lesão for em C5, a respiração independente é possível a longo prazo, apesar do suporte ventilatório inicial ser comum. A função do diafragma é preservada, mas a paralisia dos músculos intercostais e abdominais resulta na diminuição dos volumes pulmonares e na força e eficácia da tosse. Se a lesão for entre C6 e C8, a respiração ocorre de forma independente. Pessoas com lesões caudais a C7 geralmente podem aumentar a inspiração e tossir com músculos acessórios, como o peitoral maior e menor. Entre T1 e T4, a capacidade inspiratória e expiratória forçada é suportada pela atividade intercostal. No entanto, a eficácia da tosse permanece reduzida por causa da fraqueza abdominal. Entre T5 e T12, há perturbação mínima para a disfunção autonômica, afetando o sistema cardiovascular abaixo de T6. E se a lesão ocorrer em T12, a função respiratória é comparável à de uma pessoa normal.
Alterações respiratórias. As complicações respiratórias são as principais causas de mortalidade na fase aguda da lesão medular, pois os pacientes são mais vulneráveis a doenças respiratórias no primeiro ano após a lesão, mas continuam a sofrer de complicações respiratórias ao longo da vida. Além disso, o número de complicações respiratórias sofridas é mais importante do que o nível da lesão na determinação do tempo de internação e dos custos hospitalares. É mais grave em lesões cervicais altas, pois o grau de disfunção respiratória está relacionado com a extensão e o nível da lesão. Assim, lesões cervicais altas apresentam maior risco, pois quanto mais alto o nível da lesão, maior o comprometimento funcional. A capacidade de respirar profundamente e tossir com força é prejudicada em vários graus, dependendo do nível da lesão medular, com maior disfunção observada em níveis mais elevados de lesão. Imediatamente após uma lesão medular traumática, há um período de choque espinal, resultando em paralisia flácida dos músculos abaixo do nível da lesão, que dura de semanas a meses, sendo que essa paralisia nos músculos intercostais cria uma parede torácica instável, que durante a inspiração ocorre depressão das costelas ao invés de elevação, o que resulta em ventilação menos eficiente, aumento do trabalho respiratório e tendência ao colapso das vias aéreas distais e microtelectasia. Secreções das vias aéreas podem se acumular nos pulmões através do aumento da produção dessas secreções ou por meio da tosse prejudicada. E é durante esse período que a intubação e ventilação para suporte respiratório são mais prováveis. Com o tempo e a redução do movimento ativo da parede torácica por causa da fraqueza do paciente, os tendões, ligamentos e articulações da caixa torácica enrijecem, o que, associado à espasticidade dos músculos intercostais, estabiliza a caixa torácica em um volume pulmonar absoluto mais baixo, diminuindo a respiração paradoxal. No entanto, a resolução do choque espinal pode melhorar os volumes pulmonares. O risco de insuficiência respiratória está diretamente associado ao nível da lesão, sendo mais provável nos primeiros dias de pacientes com lesões mais altas. Nas lesões entre C1 e C3, o paciente passa a precisar da ventilação mecânica para respirar, porque a inervação motora do diafragma, que é o principal músculo da respiração, vem dos nervos frênicos formados pelas raízes de C3 a C5. Além disso, a inervação dos músculos intercostais e abdominais também é prejudicada. O paciente com lesão completa acima de C5 normalmente terá a função do diafragma prejudicada e provavelmente precisará de um período de intubação e ventilação mecânica. No período do choque espinal, ocorre também uma redução da atividade do sistema nervoso simpático e uma expressão sem oposição da atividade parasimpática através do nervo vago, o que causa um aumento da reatividade brônquica. Por fim, a rapidez para o início do tratamento e a abordagem multidisciplinar feita por profissionais com experiência em lesão medular diminuem as complicações respiratórias. Aqui tem uma lista das principais alterações respiratórias na lesão medular, que são insuficiência respiratória e infecção, fraqueza e ou paralisia dos músculos ventilatórios, tosse prejudicada, excesso de secreções, edema e embolia pulmonar e incompatibilidade ventilação-perfusão. E fazendo uma observação em relação a esses sintomas que foram apresentados e que acometem o lesado medular, pode-se dizer que a fisioterapia irá atuar buscando melhorar a mecânica muscular respiratória e a restabelecer as funções alteradas, buscando uma melhor qualidade de vida para esses pacientes enquanto internados e até mesmo após saírem da internação. Intervenção fisioterapêutica. Na fisioterapia respiratória, o nosso objetivo é prevenir ou tratar essas complicações respiratórias. E geralmente é usada uma combinação de procedimentos que tem como objetivo a reexpansão pulmonar e também de remover as secreções das vias aéreas, como a técnica de drenagem postural, que ela vai eliminar ou vai reduzir a quantidade de escarro no pulmão, né, através da ação da gravidade, e a técnica de tosse manualmente assistida. E também tem o uso de dispositivos mecânicos, como a ventilação percussiva intrapulmonar e a insuflação e exsuflação mecânica. Então, algumas dessas intervenções fisioterapêuticas, elas envolvem a questão da higiene brônquica e também o treinamento dos músculos respiratórios.
Então, a seguir, tem várias intervenções, né? Então, tem o monitoramento da função diafragmática, ventilação mecânica, desmame, ventilação mecânica não invasiva, a drenagem postural, percussão e vibração, técnica de tosse assistida, que essa, né, manualmente, treinamento muscular respiratório, suporte ventilatório não invasivo e tem a eletroestimulação respiratória. Então, a maioria dessas intervenções são de responsabilidade do fisioterapeuta, mas algumas dessas intervenções, elas ocorrem de forma conjunta, né, através da equipe multidisciplinar, que, né, o fisioterapeuta está incluído. A conclusão de todos os achados nos artigos é que o fisioterapeuta, então, ele atua através de diversas técnicas, incluindo técnicas de cinesioterapia e estimulação elétrica, para melhorar essa mecânica respiratória. E aí ele tem como objetivo evitar as maiores complicações, assim aumentando a independência funcional e também melhorando a qualidade de vida dos pacientes com lesão medular. E aí, aqui a seguir são nossas referências. Nós agradecemos pela atenção e qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada!